Todos os dias estamos lendo um capítulo da Epístola aos Hebreus, e hoje vamos estudar o capítulo 4. Vamos falar sobre um descanso melhor. E quando a Bíblia propõe um descanso melhor, a Bíblia também está propondo alguns pontos, algumas posições. O primeiro ponto que eu vou trabalhar é o temor, a diligência, firmar nossas confissões e a aproximação do trono da graça. Esses são os 4 pontos que nós vamos trabalhar nessa manhã. Hebreus capítulo 4, um tema aqui que está construindo, está se referindo a Cristo, a um descanso, na verdade, a um descanso e ao propósito que Deus tem nas nossas vidas. Vamos interpretar diretamente o que vem a ser esse descanso aqui no texto. Não é como a gente entende o descanso na nossa vida. E o capítulo 4, ele tem 3 palavras com tom imperativas. Temamos, esforcemos e cheguemos. Essas 3 ordens acentuam essa preocupação do assunto que está no capítulo 4. Deus criou, portanto o homem deve temer. O homem reconhecer. Aí propõe o nosso esforço. E a provisão de Cristo deve provocar nós a aproximação. Cheguemos. E aí vem o primeiro aspecto, que está no capítulo 4, versículo 1 a 8, que vamos ler. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naquele que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Quando ouvimos essa palavra aqui, quando nós vamos ouvir essa palavra, ela vai denunciar a autoria da Epístola aos Hebreus. Está denunciando a autoria da Epístola aos Hebreus. Olha o que ele fala. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu a eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Esse autor, ele fala que havia um grupo com eles, esse grupo ouviu o Evangelho, ouviu a palavra, mas não se manteve firme nela, não se manteve constante nela. Um dos tópicos mais importantes dos Hebreus é a nossa constância diante de Deus. É nos manter constante diante de Deus. Deus não quer que a gente desista dos seus propósitos, e Deus não quer que a gente desista da nossa caminhada com Ele. Embora, e continua aqui, versículo 4, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Continuando, visto portanto que resta entrar alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito dia
depois, segundo antes for declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, quando a Bíblia fala descansou Deus, esse descansar aqui nas Escrituras, ela tem um papel, ela não está falando de, como nós pensamos, em deitar, em não ter nenhum tipo de a fazer. Não está falando nesse sentido. Ela não está falando nessa questão de repouso, no sentido de que acabou, não. Está se referindo a um descanso, uma conclusão. Uma conclusão. O descansar aqui é que significa que o que estava sendo feito acabou. O que estava sendo realizado se findou. Agora começa o quê? Um novo projeto. Uma nova etapa. Quando Deus tirou Israel do Egito e fala: vou introduzir vocês no meu descanso, eles tinham que conquistar a terra. Eles deveriam conquistar a terra. Então, não tem descanso. Tem a guerra. Tem a luta. O que ele quer dizer é o seguinte: um período da vida, uma etapa na vida de vocês, uma etapa na vida da nação de Israel, está o quê? Terminando, descansando e iniciando outro momento na vida de Israel. Um momento, uma circunstância está parando e outra iniciando. O que está terminando na vida de Israel? O que está terminando na vida de Israel, quando fala entrar no meu descanso, é o trabalho, a ação de manter-se na promessa. A terra tinha conquistado para eles? Não. Eles já viram entrar na terra da promessa? Não. Eles viram que tempo? Tempo da promessa. Eles viram um período da promessa. E eles tinham que lutar para se manter firme, acreditando nessa promessa. Quando Josué entra na terra da promessa, entra na terra de Canaã, na Palestina, descansa-se do período da promessa e inicia-se uma nova etapa, que é a etapa da conquista. Inicia-se a etapa da conquista. Deus não está chamando de um período para outro período, de uma circunstância para outra circunstância, de uma situação para outra situação. Nossa vida com Deus, nossa caminhada com Deus, elas possuem etapas, períodos. Por que algumas pessoas, daqui a 20 anos, você vai conversar com uma pessoa, está na mesma condição, está na mesma situação? Eu não estou falando de cargo e ofício na igreja. Não estou falando de cargo e ofício na igreja. Estou falando de conduta com Deus. Conduta com Deus. Postura com Deus. Estão na mesma situação. Por quê? Porque não consegue progredir diante de Deus. Tem pessoas que são atormentadas pelos mesmos problemas. Não superam esses problemas. Não superam essas dificuldades. Daqui a 20 anos encontrar, estão lá, na mesmice situação. Por quê? Não passou, não superou estágios espirituais. Deus requer de nós superação de estágios. Deus requer de cada um crescimento diante dele. O grande problema para muitos cristãos
que a dificuldade que te atrapalha aqui, daqui a 15 anos, ela continua te atrapalhando. Você percorreu no tempo da sua vida 15 anos, mas você não percorreu um dia na sua construção espiritual. Porque os mesmos problemas atormentam a sua vida. As mesmas dificuldades atormentam a sua vida. Você fica preocupado sempre com a mesma pessoa, sempre com a mesma situação, sempre com a mesma dificuldade. Deus está te disciplinando, Deus está te aperfeiçoando, mas permanecemos ainda na mesma situação. Esse tipo de pessoas não são aptas para ensinar, não são aptos para edificar, não são aptos para aperfeiçoar, porque não crescem, não passam de etapas na sua vida, não passam etapas dentro da sua existência com Deus. Não leem a Bíblia, não têm uma vida de oração, não têm uma vida de conformidade com Deus, não têm uma vida de progressão diante de Deus, mantêm-se sempre na mesma, são altamente dependentes dos outros. Não existe uma pessoa que fica a vida toda dependente da outra, a não ser que ela tenha um distúrbio genético, físico, emocional, mental. Agora, dependência emocional, dependência, estando a pessoa saudável, estando a pessoa capaz, e não há progressão, projeção, há problemas. E problemas sérios. Problemas difíceis. E esse é o bom aqui. Então, descanso. Ou seja, sair de uma situação para outra. Sair de uma etapa para outra. Deus tem chamado a igreja para o quê? Uma situação para outra. E o autor está falando aqui, não é tempo de ficar coisa. Não podemos ficar nesse período. Temos que progredir. E quando é que diz quando? Quando? Qual é o dia? Hoje. Hoje. O investimento é hoje. O início é hoje. O projeto é hoje. Não é para amanhã. É hoje. O amadurecimento é sempre imperativo. Sempre que hoje. Agora. Coisas que Deus não tem para depois. Há coisas que Deus não tem para depois. Há coisas que Deus tem para depois. Mas há situações que não é para depois. Eu não vou orar a Deus e pedir a Deus para ensinar a Bíblia se eu não lê-la. Eu não vou crescer até mesmo no que tange ao nosso momento de oração se eu não oro. As tribulações, as dificuldades que vêm na nossa vida são para quê? Para superá-las. Primeiro, sabe por que a dificuldade vem? Revelar que há uma deficiência em você. Revelar que há uma dificuldade em você. E ela tem o propósito que você vai então entender que aquilo que você pensa que é problema, não é mais problema para você. Aquela falta que você tem não é tão necessária como na sua vida. Então, certas dificuldades ela vem para revelar que você está preso em uma situação, que você está preso em uma circunstância, que você está preso em uma dificuldade, e você está preso em certa, e que Deus não quer que você fique amaranhado, fique preso, fique acorrentado, mas se liberte delas, que você supere elas, que você ultrapasse elas. É isso que Deus quer.
as dificuldades vêm, eu estou passando por isso, o que Deus quer é que pode vir, mas a minha confiança com Deus não vai tirar. Não, vem, se desespera, toma atitude errada, toma atitude equivocada, começa a ir por caminhos que não sabe, começa a se desesperar, vem atrás do pastor pedindo revelação, vem atrás disso pedindo aquilo, enquanto Deus quer tratar muitas vezes de forma pessoal, individual, com sua vida. Passar por etapa. Essa etapa é Deus com você. Essa etapa é Deus com sua vida. Essa etapa, e aí o que ele fala? Temamos, temamos. Se eu não deixar a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Deus não quer que você falhe. Deus quer que você acerte. Deus, Ele quer que você acerte. E as dificuldades que vêm na sua vida são deficiências que existem em você, que você precisa tomar uma posição, uma postura e uma decisão se ela ainda acarreta um peso sobre a sua criação, seu desenvolvimento espiritual. Processo. Deus criou, mas acabou? Agora vem o quê? O cuidado. Aí vem o cuidado. Períodos. Há um período também que é criação. Existe período que você está forjando o seu caráter cristão. Depois que você forjou o caráter cristão, o que vem? Cuidar do caráter cristão. Não é, pronto, agora estou. Não, cuidar do caráter cristão. Primeiro, forjar o caráter cristão. Depois, cuidar do caráter cristão. Cuidar desse caráter. Cuidar dessa postura. Primeiro vem o quê? Conhecimento. Não estou falando de teologia. Conhecer melhor a Deus. Conhecer melhor a Deus. Estudar. E aí depois que você tem conhecimento, o que você faz? Mantém. Estabelece. Pratica. Para depois você o quê? Ensinar. Porque há poucas pessoas aptas para ensinar. Porque não forma, não se mantém, e depois quer ensinar e não vai me ensinar não. Não, você não vai me ensinar não. Você, não quero que você me ensine nada não. Para ensinar. Pregar não é abrir a Bíblia e falar. É fácil demais. A pregação começa em casa. A primeira pessoa a ouvir as suas pregações, quem é? Você mesmo. E se você se converteu na sua pregação, filho, não vai ter ninguém que vai resisti-la. Quando eu vou fazer uma pregação, eu prego para mim mesmo. E eu vejo se eu vou me converter nela. Pô, isso aí está me arrebentando. Isso aí está... Pô, você tem Jesus ali, não, meu Senhor, você tem Jesus hoje. Essa é a pregação. Ou então, se ela não me diz nada, se ela não me fala nada, se ela não está me falando nada, então é redundante. Ela tem que falar primeiro para mim. Pregue para você. Construa, depois pratique, e aí você vai estar apto para... São fases. Fases. A Bíblia fala que, enquanto deveriam ser mestres, ainda sois o quê? Crianças. A Bíblia fala, deveriam ser mestres. Sois ainda criança. Fases, períodos, etapas na nossa vida. Então, vamos lá. Deus prometeu descanso ao povo, porém Israel fracassou em entrar nesse descanso. A promessa dele ainda permanece válida para Josué. Não pôde dar descanso espiritual, embora tenha liderado o descanso nacional. Do contrário, Davi não teria século mais tarde falar sobre isso. No Salmo 95:11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus.
ele relaciona esse descanso com o sabático de Deus, isto é, esse é um descanso de satisfação e não de exaustão. Deus não estava cansado depois de criar o mundo. Fala em descanso de conclusão, de satisfação. É o descanso sabático da alma. Esse é o descanso de fé que Jesus prometeu em Mateus 11, 28. Vinde que estáis todos o quê? Cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, porque são leves. E aprendei de mim. E aprendei de mim. Não é isso? Porque sou humilde de coração. Da salvação, esse é um dom que recebemos pela fé. Mateus declara que encontramos dia a dia quando tomamos o jugo dele, nos entregamos a ele. As pessoas temam, portanto, ter a advertência de Deus para muitos de seus filhos que não conseguiram entrar na vida de descanso e de vitória. E aí está. Esse seu período que você está vivendo, é uma fase inicial que deve ser progredida, deve ser melhorada, aperfeiçoada. Será que você tem dúvida ainda de Deus? Será que nós temos dúvida ainda do caráter de Deus? A grande questão é o seguinte: quem é Deus para você? Nós temos que ter certeza da construção do caráter de Deus na nossa vida. Então, o primeiro tópico que eu quero falar hoje é temamos. E esse temor é o quê? Esse temor é não parar, progredir, melhorar, aperfeiçoar, não termos nenhuma situação na nossa vida. Louvado seja Deus.